que teríamos aí para falar sobre o release artístico, né? Então, tem algumas confusões assim que se faz também em relação ao release, né? Então, release aqui eu tô chamando algo como um texto, né? Que seria um texto. Dentro desse texto, você pode ter vários pedaços dele, né? Que você usa para outras coisas em determinadas ocasiões, né? Ou oportunidades. Então, por exemplo, temos a mini bio, né? Que é um pequeno texto de apresentação mesmo. Então, geralmente é um parágrafo e já traz todos as informações mais importantes assim que a gente precisa ter para já mostrar ali de cara do que se está falando, né? Então, mini bio, isso é recomendado tanto para profissionais liberais também, quanto para grupos artísticos, né? Então, é um texto menor, de um parágrafo, e já passa a ideia do projeto de uma forma mais resumida, né? Aí, a gente também pode trabalhar com um texto de apresentação do grupo. É sempre bom a gente ter um texto base de apresentação do grupo, né? Então, é um release mais geral sobre esse grupo. E aí, ele vai servir de base para o portfólio e demais releases que você for produzir, né? Porque um release artístico, ele se assemelha muito a uma notícia de jornal, né? Ele tem muito essa função de informar, né, alguma notícia, algum fato. E aí a gente vai ver que tem tanto esses textos de apresentação, os textos mais gerais, quanto também você pode fazer um release para cada notícia ali do artista que você vai comunicar, né? Então, tem esse texto de apresentação mais geral, tem o histórico, né? Então, vários editais aí, às vezes, pedem itens separados, histórico uma coisa, currículo outra, ou então histórico uma coisa, portfólio outra, ou então histórico é uma coisa e o... geralmente é histórico e release, né? Que eles colocam. Então, o histórico já tem ali mais a ordem cronológica, né? E também é uma coisa que você usa para controlar, né, como se fosse assim um repositório mesmo de ações, né, para o portfólio do artista. Então, se é um artista que faz muitos shows, vai anotando lá por ordem, né, de realização os shows e você vai acompanhando ali, além de dar também a linha do tempo do artista de forma completa também. Né, o histórico demonstra também essa capacidade de organização que o artista pode ter, né? Então é bom sempre a gente ter também um histórico. E um release de notícia, né? Que é esse release que eu estava falando mais anteriormente, que é quando o artista vai comunicar alguma coisa mais específica que ele está fazendo. Então, tem esse texto de apresentação dentro desse release da notícia, mas o release da notícia vai carregar mais dados assim sobre aquele acontecimento que você está querendo comunicar. Então, artista tal se prepara para gravar o seu terceiro CD. Aí você faz um release, que nem uma matériazinha de jornal mesmo, põe lá o título da notícia, a manchete, né? Depois você vai colocar também no corpo lá da notícia e fazer tudo como se fosse uma notícia mesmo, né? E aí, com esse documento, é que você vai fazer depois a assessoria de comunicação, que é uma coisa que a gente vai ver amanhã, para conseguir as pautas espontâneas, que a gente chama, né? Então, são as pautas aí de quando veículos de imprensa cobrem de forma gratuita aquele teu grupo artístico, aquela notícia ali que você está veiculando. Né? E aí a cultura, ela carrega muito essa característica, assim, de poder gerar pautas espontâneas, né? Da gente não precisar pagar para conseguir matérias de jornais e tudo mais. A gente sabe que várias pessoas pagam, né? Mas o correto mesmo seria trabalhar com essa comunicação de mídia espontânea, né? Então, tem esse tipo de release aí, que é quando o seu artista vai fazer uma viagem, fazer uma turnê, né? Então, você faz um release da turnê. Quando ele vai gravar um CD novo, então se apresentar em tal lugar, você pode fazer um release só daquela apresentação, só daquela ação, daquele fato ali e comunicar isso, né, para os jornalistas, beleza?
Então, tudo isso aqui, vou dizer assim, compõe aí também o release artístico, né? Como a gente está vendo. E aí eu queria trazer já alguns exemplos aqui, sabe? Por exemplo, né? Esse aqui é um release que eu estava fazendo. Esse aqui seria um release mais geral, né? Então eu não me preocupei aqui em dar um título, nem em deixar ele com a cara de, vamos dizer assim, de notícia, mas poderia ser, né? Então, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês. Então, um release para quem não tem muita facilidade de escrever, né? Ele assusta, é um documento que assusta. E também para aquele artista que às vezes até sabe escrever, mas tem dificuldade de falar sobre si mesmo ou de si mesma. É uma dificuldade incrível assim que o artista tem de falar sobre a sua obra, de discorrer os pontos fortes, né? De colocar a sua carreira para cima, entendeu? De valorizar. Então, tem muito artista com essa dificuldade mesmo, assim, de escrever sobre si, né? Então, por isso que às vezes é difícil fazer os dois papéis, assim, você ser artista e ser o seu produtor, né? Ser um produtor independente, vamos dizer assim. Então, assim, os releases eu gosto de começar e ser o mais direto possível, né? Falar aqui, no caso desse release aqui, é só um release geral sobre o coco de roda das mulheres de Caiana, então já começo falando aqui, Caiana dos Crioulos é uma comunidade remanescente de quilombolas, né? Dou aqui um pouquinho do texto sobre Caiana, o que que é, para contextualizar. Depois eu falo do grupo do Coco de Roda, que é formado por mulheres. E aí eu falo aqui, ó, neste show especial para turnês, apresentam músicas tradicionais da região em um formato reduzido de integrantes e realizam oficinas sobre ritmos e educação para questões étnico-raciais. Então, aqui eu estou falando que tem um show especial para turnês aí, que elas estão preparando. Então, aqui poderia ter esse título, né? Ó, Coco de Roda das Mulheres de Caiana dos Crioulos prepara show para turnês fora da Paraíba. Olha aí, já virou uma notícia, entendeu? Então, a ideia é essa, você já dá essa cara de notícia para os jornalistas, né, ficarem para chamar a atenção deles e eles resolverem cobrir depois, né, ou gerar alguma pauta. Beleza. Aí eu continuo, né, com a saída dos homens para os trabalhos na construção civil, ficou para as mulheres da comunidade assumirem as baquetas e puxarem as rodas de coco e ciranda. Hoje o Quilombo tem um dos grupos mais tradicionais de ciranda e coco de roda da região, composto apenas por mulheres negras, lideranças da comunidade. Seu show tem formato de palco com 6 integrantes, entre percussionistas e dançarinas, e vou discorrendo um pouco do que eu falei já no primeiro parágrafo. Né, aqui eu trago um fato, né? Em julho de 2022 foram convidados para se apresentar já no tradicional encontro, no já tradicional encontro de cultura chapada, uma oportunidade de encontro com a cultura calunga. Aí trago esse fato, né? Que pode acontecer esse encontro lá entre os quilombos e tudo mais, tá? Então vou fechando o release aqui. Regularmente, as mulheres do Quilombo de Caiana recebem turistas, pesquisadores e entusiastas da cultura para vivências culturais no Quilombo. No final, trago contatos, né? Nunca esquecer desses contatos aí. Então, contatos para pautas e entrevistas. Você coloca o contato do produtor, da produtora, o seu contato, no caso, primeiramente. Se você for o próprio artista, beleza, não vai ter jeito, né? Quando estou fazendo assessoria de imprensa, eu coloco aqui o contato do artista diretamente também. Mais a opção do produtor absorver essa demanda e não para não expor o artista, né? Geralmente depende do artista também. Então não coloca o contato do artista e fica só com o produtor. O produtor vai organizar essas pautas que forem sendo marcadas pelos jornalistas e tal. A depender do tamanho do artista e tudo mais, é interessante você colocar o contato direto do artista também para facilitar, para o jornalista já falar com ele diretamente, para ele ver que já está gerando resultado também o teu trabalho de assessoria, né? Então é bacana também.
Então, um release, assim, ele é uma lauda, geralmente, sabe? Eu não gosto muito de fazer releases grandes, não. Tem gente que gosta muito de texto e tem uma facilidade maior para escrever, né? Para tirar a história e puxar as coisas. Então, ficar à vontade aí, mas um release, se ele é uma matéria muito completa, ele tem até 2 laudas, assim, mas se não, não tem muita necessidade dele passar de uma folha, de uma lauda, assim, tá? Então, um release é um texto curto mesmo, um texto menor aí que a gente pode trabalhar já passando as informações, né? Então, esse primeiro parágrafo aqui seria, por exemplo, essa mini bio, né? Ou então eu poderia fazer um parágrafo novo aqui, pegando algumas informações de cada parágrafo desses e deixar ele como uma mini bio também. Essa mini bio vai servir para um cartaz, um folder, alguma coisa assim que alguém queira colocar também como divulgação, né? A gente precisa pensar no release como esse facilitador da divulgação. Uma coisa que é muito interessante, na verdade, era isso aqui, ó, no release que a gente faz, o serviço. Então, a gente sempre faz o serviço que é como se fosse um resumo do release. Então, se o jornalista não quiser ler o release todo, ele vai só lá embaixo no serviço e tem acesso a tudo, né? Então, no serviço você vai colocar o que é o assunto, show das mulheres do grupo de coco de roda e ciranda. E aqui embaixo você coloca os detalhes. Então, onde, quando, né? Onde o local, quando, valor do ingresso, se for o caso, ou então entrada franca. E abaixo, aí você coloca os contatos, né? Como a gente falou ontem. Mas aqui eu tinha esquecido de falar dessa parte aqui do serviço, que é importante também.